to do the exercise. E então, na minha aula, eu disse, têm que acreditar e têm que exercitar. Because of her suicide attempt, Por causa da sua tentativa de suicídio, her son-in-law had a new, what do you call? Window protective that rail, you know. porque ela tinha-se tentado suicidar, o filho então pôs ali umas grades de proteção na janela. After that, she was always crying, "Oh, I hate that window rail." E depois disto, ela estava sempre a chorar, a dizer que eu não gosto nada destas grades da janela. I cannot kill myself because of that window rail. E agora já não posso suicidar por causa daquilo. And she hated that window rail. E então ela não gostava nada daquela proteção na janela. But after listening to the tape, Mas depois de ouvir estas cassetes, finding the truth, ela encontrou a verdade. Now believing it, e agora começou a acreditar. Now she has a new hope. E agora tem uma nova esperança. That her brain cell can also regenerate. Que as suas células do cérebro podem ser regeneradas. You know what? She decided to do the exercise. Sabiam que ela decidiu começar a fazer exercício. She asked her daughter to bring some rubber band, you know. E ela então pediu à sua filha para trazer umas faixas de borracha, umas tiras de borracha. She tied the one end in the window rail. Tipo elástico, então ela atou aqueles elásticos nas grades da janela. Another end here. E então a outra ponta atou aqui no seu braço. And lying down, she's pulling the rubber band. E deitada, na posição de deitada, ela começou então a exercitar com aquele elástico. Beginning to do the exercise. Ela começou a fazer exercício. And listening and listening. E continuou a ouvir e a ouvir. And beginning to eat the healthy diet. E começou a ter uma alimentação saudável. You know, she is recovering the strength. Ela estava a recuperar a sua força. New brain cells are forming. Novas células cerebrais estão a ser formadas. According to... De acordo com o quê? Porquê que estão a ser formadas? Need. Por causa da necessidade. Yes. When you don't do this exercise, quando não fazem este exercício, even though you hope, mesmo que tenham a esperança, even though you believe, mesmo que acreditem, you must act. Têm que agir to express your need. Para exprimir a vossa necessidade. When the need is expressed actively in your life. Portanto, quando aquela necessidade é expressa na sua vida, your gene respond to the need. O vosso gene responde à necessidade. See, that's when the new stem cells are produced. É aí que as novas células estaminais estão a ser produzidas. So belief and action. Portanto, crença e ação. This is really changing your life. Isto poderá mudar a vossa vida. Let me tell you something more about Alzheimer's disease. Deixem-me falar-vos um pouco mais acerca da doença de Alzheimer. This is Dr. Snowden. Este é o Dr. Snowden. In University of Kentucky. Na Universidade de Kentucky. Okay. He studied Alzheimer's disease among the Catholic nuns. Ele estudou esta doença de Alzheimer entre as madres católicas. Well, he found out some nuns are having Alzheimer very early in their life. Ele descobriu que algumas freiras estavam a contrair esta doença de Alzheimer muito cedo. But on the other hand, these nuns, even after the retirement, e outras enfermeiras, mesmo depois de estarem na reforma, their memory is very sharp. Outras freiras tinham uma boa memória. They maintain their brain function very well. E mantinham a sua função cerebral muito bem. And other nuns even in their early 50s. E havia outras freiras que mesmo nos seus 50s they're losing memories. Estavam a perder memória. Why? Porquê? See. And he studied in every different aspect.
e estudou todos os aspectos diferentes. But as you know, among Catholic nuns, there's not much difference between them. Mas, como sabem, entre as freiras católicas não há muita diferença entre elas. They have same religion, Têm a mesma religião, same lifestyle, têm o mesmo estilo de vida, no husband, não têm marido, no mother-in-laws. não têm sogras. Very similar situations. Portanto, há uma situação muito semelhante entre elas todas. But why some nuns develop Alzheimer's so early in their Então, porquê que algumas freiras tiveram esta doença tão cedo na sua vida? It's because the stem cells are not being produced actively. É porque aquelas células estaminais não estavam a ser ativamente produzidas. And also, the Alzheimer patient produces very interesting abnormal protein. E também porque os doentes de Alzheimer produzem um tipo de anormal de proteína. Okay. And this name of this abnormal protein called E o nome desta proteína anormal é... they called presenilin. Esta proteína normal tem o nome de presenilin. Presenilin. Okay. Pre, means pre. Pré é pré, portanto, antes de. Senilin. Senilin. Senile means senile. Senilidade. And in means substance. E in é uma substância. There's a special substance make you get older quicker. Há certas substâncias que nos fazem envelhecer muito mais rapidamente. That means this abnormal protein is produced. E então, isto quer dizer que esta proteína anormal é And produzida it kills brain cell faster. e que mata as células cerebrais com mais rapidez. So your brain ages quicker. Então, assim, o cérebro envelhece muito mais rapidamente. Why? Porquê? Why do they produce that bad protein? Porquê que estes cérebros estão a produzir esta proteína má? And killing their brain cells much earlier than E normal. que estão a matar os seus cérebros muito mais precocemente. You know what he found out? Sabem o que é que ele descobriu? It's because of their way of thinking. Que era por causa da sua maneira de pensar. He found out in diaries of the nuns. Ao estudar os diários das freiras, Well, the nuns who developed Alzheimer's disease much earlier, aquelas freiras que tiveram a doença de Alzheimer muito mais cedo, their diaries are usually empty, os seus diários normalmente estão vazios. nothing to write down. Não há nada para escrever. Well, many times they says, I am very tired today. E muitas vezes está escrito, olha, estou muito cansada hoje. It was another boring day. Foi outro dia amassador. Or next day it says, E no próximo dia diziam, I hate to be a nun. eu odeio ser freira. And next day it says, E no dia seguinte dizia, I have nowhere else to go. não tenho mais nenhum lugar para onde ir. I hate to live like this. Eu odeio viver como assim. See? And sometimes E às vezes, I want to die. estava lá escrito, eu quero morrer. And the brain cell gene says, E aquele gene da célula do cérebro diz, hey, she wants to die. ei, ela quer morrer. Shouldn't we produce something to kill the brain cells quicker then? Será que nós podemos produzir aqui alguma coisa para ajudar a matar? It's a bad message. São umas más mensagens. Genes are the letters. Os genes são as letras. That's why when you have bad thought, É por isso que quando temos pensamentos maus, it will impact your genes. vai ter um impacto nos vossos genes. Yes. But on the other hand, Mas, por outro lado, these healthy nuns, estas freiras saudáveis, their diary was full of good things. os seus diários estavam cheios de coisas boas. Oh, thank you, God. You know. Oh, obrigado, Senhor. I visited the hospital today, Eu hoje visitei o hospital and this patient I have been taking care of for the last 2 weeks. e este paciente que eu tenho estado a cuidar nas últimas 2 semanas, Finally accepted Jesus. finalmente aceitou Jesus. I'm so happy Eu estou today. tão contente.
this kind of meaningful days. Portanto, estes dias com significado. See? Some nuns live their life every day factually. Algumas freiras viviam os seus dias factualmente, só com os factos. Of course, they woke up, É claro que elas acordaram they ate, e comeram they worked, e trabalharam, but meaninglessly. mas sem significado, sem sentido. The same nuns, they woke up, Estas freiras também they acordaram, ate, comeram, they worked, trabalharam, but they had a meaningful day. mas tinham dias com significado, com sentido. The meaning changes. O sentido muda. When the day is a meaningless day, Quando o dia não tem significado, you lived factually. então vivemos com os factos somente. But when day is meaningful, Mas quando os dias têm sentido, you lived truthfully. então vivemos com a verdade. Our gene respond to the truth. E os nossos genes respondem à verdade. See? Very interesting thing. Muito interessante isto. So scientists did some study about Então, very interesting thing like this. os cientistas fizeram um estudo sobre algo muito interessante aqui. Look at this here. Brain may grow new cells daily. Portanto, novas células podem crescer no cérebro diariamente. This is published in New York Times. Isto foi publicado no New York Times. Okay. Now, scientists did a very interesting study here. Portanto, os cientistas fizeram aqui um estudo muito interessante. There are two different groups of mouse, Havia dois grupos de ratos. mice, and this is one group here. Aqui está um grupo. In this group, they're eating same food, E neste grupo estão todos a comer a mesma comida. same amount as this group here. A mesma quantidade que o outro grupo ao lado. Okay? And they're just living, eating and living. Portanto, estes estão a passar os dias a comer e a Nothing, viver, e a comer e a viver. yeah, nothing else to do. Mais nada a fazer. Não fazem mais nada. So whenever time comes, they eat, Portanto, quando o tempo chega, quando a altura chega, eles vão comer and not much to do. e não têm mais nada a fazer. Meaningless day, right? Portanto, dias sem sentido. But look at this group here. Mas vamos ver aqui este grupo. And scientists call this group enriched environment group. Sorry? Enriched Environment. environment group. Ok, e então os cientistas deram um nome àquele grupo que é o ambiente enriquecido, o grupo de ambiente enriquecido. Tinham coisas para fazer. Look, then they compared in the brain how much new brain cells are formed. E então compararam nos cérebros quantas novas células estavam a ser formadas. In this group, E neste grupo, we call control mice, este foi o grupo de controle, they produce new brain cell anyway. eles produzem células novas. But in this group here, Mas naquele grupo, wow, they have a whole lot more produced. então, têm muito mais células nervosas a serem produzidas. I guess you guys belong to this group here. Então, eu adivinho que vocês pertencem àquele grupo do lado esquerdo. Instead of staying home and watching meaningless television Em vez de ficarem em casa e verem programas de televisão sem sentido nenhum, by coming here listening to this kind of beautiful music em vez de ficarem em casa, vêm aqui e ouvem esta música bonita and a wonderful lecture, e uma bela aula, your stem cell is producing more. então as vossas células staminais estão a produzir mais. You know, so when we know about gene, Quando conhecemos alguma coisa sobre os genes, all this kind of scientific experimental result makes sense. todos estes resultados destas experiências têm sentido. Okay, let's go back to immune system now. Vamos então voltar ao sistema imunitário. Okay. So now you know what stem cell is, right? Então, já sabem o que é uma célula estaminal? Okay. Now stem cell is produced in the bone marrow. Portanto, as células estaminais são produzidas na medula óssea. It is very interesting. É muito Okay. interessante isto. Now the stem cell become all these different cells. E a célula estaminal é transformada em todos aqueles tipos diferentes de células. Of course, stem cells can also become
red blood cell.